Nós estamos na Parashá Ekev. Estamos na Parashá Ekev, a tecnologia aí tá. 47ª porção semanal. Essa Parashá vai de Devarim, Deuteronômio 7:12 a 11:25, a Haftará, Isaías 49:14 a 51:3, e a porção do Berit Hadashá, João 7:1 a 8:59. Não preciso dizer que você leu em casa. Glória a Deus. Hoje eu quero começar com um relato fora dessa porção. De um relato quando Yeshua, já ressurreto, fala com os discípulos no caminho de Emaús, que todos conhecem. Veja em Lucas 24, de 25 a 27. Então ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para credes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que o Mashiach padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O interessante é que Yeshua fala que desde Moisés e todos os profetas falam dele. E um dos profetas que fala dele está nessa Haftará, nessa porção. Isaías. E começa com Yud-Heh-Vav-Heh perguntando a Israel: onde está a carta de divórcio? Veja em Isaías 50, versículo 1, que diz assim: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades foste vendidos, e por vossas transgressões foi repudiada vossa mãe. O Senhor está dizendo que não foi de sua parte a separação entre ele e Israel. Não foi desejo dele, não foi vontade dele. E sim foi por culpa da transgressão de Israel. Então o Senhor começa a questionar Israel e a relembrar Israel de seu poder para salvar e do seu poder de fazer secar o mar, quando Israel atravessou o mar em seco. Veja em Isaías 50, versículo 2. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, não houve quem respondesse? Acaso tanto se encolheu, a minha mão, que já não posso remir, ou seja, salvar? Ou não tenho poder para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, e torno os rios em deserto, cheiram mal os seus peixes, pois não há água, e morrem de sede. O que o Senhor quer dizer com essas perguntas que ele fez a Israel? Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, não houve quem respondesse? O Senhor já fala sobre isso em Provérbios a Israel, Provérbios 1, de 24 a 25. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes desprezaste todo o meu conselho e não fizeste caso da minha repreensão. Isso é uma queixa que Deus está fazendo a Israel, porque Israel já não está mais ouvindo
a Deus, já não está mais atendendo e nem dando importância à repreensão do nosso Deus. Agora, o que Israel estava fazendo que não aceitou ser repreendido por Deus e não mais ouviu o clamor do Senhor e não deu atenção ao estender da mão do Senhor? O que Israel estava fazendo que, ainda que Deus tenha clamado, ainda que Deus tenha chamado, ninguém ouviu e ninguém atendeu em Israel? O que Israel estava fazendo? Você vai ver e entender melhor lá em Isaías 65:11. Olha o que ele estava fazendo. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis de meu santo monte, os que preparai uma mesa para a fortuna e que misturai vinho para o destino. O que estava fazendo com que Israel já não ouvisse mais a Deus e já nem mais prestasse atenção no monte do Senhor e nem mais atendesse o chamado de Deus? Eles estavam fazendo, olha só, uma mesa para a fortuna. Olha que coisa. E misturava vinho para descobrir o destino. Às vezes nós não prestamos atenção nas coisas que estão escritas, mas elas, se nós atentarmos, elas são muito claras. A expressão mesa para a fortuna refere-se à prática de adoração a deuses pagãos, especificamente os deuses da sorte e do destino. No contexto do versículo, mesa para a fortuna é uma crítica aos judeus que se afastaram de Yud-Heh-Vav-Heh e começaram a adorar esses deuses pagãos, preparando banquetes e oferta para eles. O termo fortuna é traduzido do hebraico Gad, que era um deus babilônico da sorte, enquanto o destino vem de Mene, uma deusa associada ao destino e à sorte. Essas práticas eram comuns entre os povos vizinhos de Israel e foram adotados por alguns israelitas, o que o levou à condenação da parte do Senhor. Por essa razão de criação de mesas e colocar mesa em adoração a esses demônios, é que o apóstolo Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios 10:21. Agora tu vai entender. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos a zelo o Senhor? Somos, porventura, mais fortes do que ele? Se você for ver essas pessoas que estão no espiritismo, elas põem mesa nas esquinas para os demônios. E essa prática, ela não é nova, ela é antiga. E os povos, desde a Babilônia, praticavam isso, oferecendo alimento aos demônios. Botavam mesa, bebiam, jogavam bebida no chão. Era uma prática já dos povos cananitas. E Israel começou a acompanhar os seus vizinhos. Começou a praticar a mesma coisa. E quando Deus clamava e quando Deus os chamava, eles já não ouviam mais. Porque o pecado faz separação entre vós e vossos deuses, e vosso Deus. E eles estavam tendo isso já como uma prática comum. É tão profundo isso que o apóstolo Paulo vem relembrar isso aos coríntios, que eram gregos e que tinham também essa prática. E ele está falando que nós não podemos beber o cálice de Deus e o cálice dos demônios, nós não podemos sentar na mesa de Deus e sentar na mesa dos demônios, aquilo que Israel estava fazendo no passado.
como Israel e os gentios, todos eles, sentaram na mesa dos demônios e beberam do cálice do demônio, vem a pergunta divina: acaso tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir ou salvar? Porque tanto Israel sentou na mesa dos demônios e os gentios sentavam na mesa dos demônios. Então Deus pergunta: acaso eu não posso livrá-los disso? Eu não posso salvá-los? Faz muito sentido. E a esta pergunta, que é a coisa mais interessante, tem uma resposta de alguém que começa a falar pelo profeta Isaías. É isso que muita gente não prestou atenção. O braço de salvação de Yud-Heh-Vav-Heh, o nosso Salvador Yeshua, começa a falar através do profeta. Veja em Isaías 50, versículo 4. O Senhor, Yud-Heh-Vav-Heh, me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. O Senhor, Yud-Heh-Vav-Heh, abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, nem me retirei para trás. O que ele está dizendo? Que ele não retrocedeu da vontade de Deus. O que ele está dizendo por meio do profeta é que ele não recusou, nem retrocedeu, e sim, ele foi obediente à vontade do Pai sobre sua vida. Exatamente o que Yeshua, como homem, diz em João 14, 31. Mas assim como o Pai me ordenou, assim mesmo faço, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos e vamos nós daqui. E Paulo afirma a mesma coisa, que Yeshua, como homem, foi obediente ao Pai até a morte. Veja em Filipenses 2,8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Yeshua já está proclamando aquilo que ele acordou com o Pai que faria por amor a nós na terra, usando o profeta Isaías e falando por meio dele. Inclusive, este mandamento de obedecer o Pai até a morte, Yeshua nos revela que recebeu do seu próprio Pai. Veja em João 10, 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Yeshua até pediu o Pai para que, se possível fosse, não passasse por essa morte. Veja em Mateus 26, de 38 a 39. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele veio, como ele falou por Isaías, fazer a vontade do Pai. Ele não retrocedeu, ainda que diante da morte. Yeshua, ele pede ao Pai, mas ele confirma que tem feito a vontade do Pai. Por isso está escrito em Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Como Yeshua obedeceu à vontade do Pai, passando por esse sofrimento, ele foi aperfeiçoado para ser autor de eterna
salvação. Ou seja, o braço de salvação de Yud-Heh-Vav-Heh, veja em Hebreus 5:9, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E ele prosseguiu dizendo através do profeta Isaías, lá em Isaías 50, versículo 6, ofereci as minhas costas aos que me feriam, e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. E Yeshua revela ao profeta o que iria acontecer com ele exatamente como dito pelo profeta Jeremias, lá em Lamentações 2, versículo 30. Dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta. E foi exatamente o que ocorreu com ele em João 18, 22. E havendo ele dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Yeshua, dizendo, é assim que responde ao sumo sacerdote? Aquilo que ele falou lá atrás, por meio de Isaías, que ele entregaria sua face, ele cumpriu. Ele levou um soco no rosto e não reagiu. Agora você vai entender porque Yeshua disse lá em Mateus 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistai ao homem mau, mas ao qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Amém? Temos que imitá-lo, porque está escrito por Paulo, sejais meus imitadores, como sou de Yeshua HaMashiach. Agora você vai entender por que ele deu a face. Temos que imitá-lo, mas em meio à revelação de todo o seu sofrimento, Yeshua revela pelo profeta onde está a sua segurança, a sua força, a sua disposição de passar por todo aquele sofrimento. Isaías 50, versículo 7. Olha o que ele fala. Pois o Senhor, Yud-Heh-Vav-Heh, me ajuda. Portanto, não me sinto confundido. Por isso pus o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Ainda que eu passe por todas essas lutas, eu não serei envergonhado, porque eu confio no meu Deus. E ele põe a sua face como seixo. O que é um seixo? São fragmentos de rocha. São fragmentos de rocha de vários diâmetros, que as águas passando por eles, lhes arredondam as arestas. Ele nos revela que torrente de água de sofrimento passariam sobre ele. Porém, ele seria moldado nessas torrentes de sofrimento como um seixo. Porque ele estava sendo preparado para ser o braço de salvação do Deus de Israel. Então ele foi o quê? Amoldado, preparado no sofrimento como um seixo. Como a água passa sobre o seixo e dá forma ao seixo. É lapidado, preparado para ser autor de uma grande salvação. E uma salvação eterna. Não só uma salvação momentânea, mas uma salvação eterna. Ele foi preparado, por isso que ele põe a face dele como um seixo. Porque águas de tribulação passariam sobre ele, e ele permaneceu, ele não saiu, e aí ele foi aprovado por Deus para ser o braço de salvação do nosso Deus. Isso é tremendo.
Ele falou isso através do profeta Isaías. Tem gente que pensa que Isaías está falando dele mesmo, não é. É o Filho de Deus falando por meio de Isaías aquilo que ele já tinha acordado com Deus na eternidade nos céus. E ele suportou tudo, pois a sua confiança está em Yud-Heh-Vav-Heh, seu pai. E ele já revela que o pai lhe ajuda. Veja em Isaías 50, de 8 a 9. Perto está o que me justifica. Olha só, ele sempre disse: o pai estava com ele, o pai estava nele. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntos. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles se envelhecerão como um vestido e a traça os comerá. Qual acusador de Yeshua está vivo até hoje? Todos eles morreram, mas ele morreu e foi ressurreto. Ele permaneceu, porque nenhum acusador pôde chegar diante do trono de Deus para acusá-lo, porque ele é justo. Por isso, o apóstolo Paulo canta o cântico de vitória lá em Romanos 8, de 32 a 34. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Você é escolhido de Deus? Quem tentará acusação contra ti? Ninguém subsistirá, como não subsistiram contra Yeshua, porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Yeshua HaMashiach é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E Yeshua está intercedendo por mim e por você, nominalmente diante do Pai. Então, quem tentará acusação contra nós, se é o próprio Deus que nos justificou por meio da ressurreição de Yeshua, porque a morte não pôde segurá-lo, porque ele é justo, ele nunca pecou. Por isso que ele diz assim: eu dou a minha vida porque quero e torno a tomá-la. Nenhum de nós pode dizer isso, mas ele pôde. E nenhum dos acusadores dele subsistiu, nenhum acusador dele foi vitorioso diante de Deus. Todas as traças comeram, todos morreram, mas ele ressurgiu para a glória de Deus, porque nenhuma acusação era verdadeira, porque ele nunca pecou. Que coisa. Termino com a chamada de atenção feita por intermédio do profeta Isaías, lá em 50:10. Quem há entre vós que tema a Yud-Heh-Vav-Heh? Será que existe? Quem? Então ouça ele a voz do seu servo. Aquele que anda em trevas e não tem luz, confie em Yud-Heh-Vav-Heh e firme-se sobre o seu Elohim. Quem é esse servo para que nós possamos ouvir? Quem é? Vou deixar para você a palavra que revela quem é esse servo, lá em Atos 4:27. Porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Yeshua, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilato, com os gentios e os povos de Israel. Fique também com o testemunho que Deus deu dele. Eis aí o meu filho, em quem
eu me comprazo, a ele ouvi. Shabbat Shalom.